Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula de matemática, professora Karine. As correções agora são da atividade do capítulo. Na primeira questão, vocês tinham que fazer o cálculo do perímetro das figuras que estavam representadas na malha quadriculada, considerando que cada quadradinho equivale a 1 centímetro. Somando aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 centímetros. Nessa aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 centímetros. Nessa nós temos, olha só, é uma figura quadrada, né? Quadrada tem todos os lados iguais. 1, 2, 3. 3 vezes 4, 12. Eu não precisaria fazer a contagem, mas se vocês preferirem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 centímetros. Vamos a essa figura. Então, vamos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 centímetros. A questão número 2 pedia para vocês observarem os conjuntos aqui de frações e que elas estão divididas em partes iguais, mas que era para contornar somente aquelas que representassem, que correspondessem, né, a esse número misto aqui, 1 inteiro e 3 quartos, né? Deixa eu subir aqui um pouquinho para vocês terem uma melhor visualização. Vamos lá. Então, aqui eu tenho uma figura dividida em 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nessa aqui eu peguei 4 partes, nessa aqui eu peguei 3. 4 com 3 são 7, né? Mas vamos lá. Nessa eu peguei a figura toda, então eu peguei 1 inteiro e 3 quartos. Então, essa aqui corresponde 1 inteiro e 3 quartos. Nessa aqui, cada figura está dividida em quantas partes? Em 2 partes. Então, se ela está dividida em 2 partes, ela não representa essa minha figura, essa minha fração que está com denominador 4, porque essa aqui, a minha fração, é denominador 2. Então, essa aqui não, a questão B não faz parte. A questão C, nós temos aqui uma figura totalmente pintada, né? Exatamente do tamanho dessa. E aqui nós temos ela dividida em 4 partes e representada, então, 3 partes de 4, 3 quartos. Então, eu tenho aqui 1 inteiro e 3 quartos. Então, essa representa essa fração. Muito bem. Vamos para a próxima. Na próxima questão, calcule mentalmente o resultado de cada divisão abaixo. Nós vimos várias formas de fazer divisão, inclusive divisão por estimativa, né? Cálculo mental. E aqui, a dica que a gente está dando aqui, que é uma que nós fizemos nos exercícios, é aquela da gente, para facilitar o cálculo, a gente eliminar os zeros e dividir o restante. Então, se eu tenho aqui uma divisão por 100, eu tiro um zerinho de cá, tiro um de cá, tiro um daqui, tiro um daqui. Eu já tirei 2, ficou o quê? O número 56. 56 dividido por 1 fica fácil de fazer, igual a 56. Agora aqui, era 64.000 dividido por 200. Então, eu tiro 2 zeros de cá e tiro 2 zeros de cá. Sobrou o número 640. 640 dividido por 2 é fácil fazer de cabeça. Metade de 6, metade de 4 e 0, né? Então, 64 dividido por 2 é 32, acrescenta o zerinho, 320. Aqui eu tinha o mesmo 64.000 dividido por 400. Mesma regra. Tiro 2 zerinhos de cá, 2 zerinhos de cá, ficou 4. 640 dividido por 4, quanto que vai dar? 64 dividido por 4, 16, e acompanha com o zero, tá? Você pode fazer a continha, mas essa conta ela era para ser um cálculo mental, para você tentar calcular de cabeça.
tá bom? O próximo exercício nosso é a respeito da forma como se lê os números decimais. Vocês tinham ali no livro um modelo e as questões A, B, C e D para escrever por extenso. Então, como fica aqui a questão A? 4 unidades, 6 décimos, 5 centésimos e 2 milésimos. Ou 4 unidades e 652 milésimos. Tá? Essa é uma das formas de representar. Vamos aqui, deixa eu ajustar o foco para vocês. Aqui, muito bem. Continuação, então. Questão B. Então, eu tinha 9,931. 9,931. Como fica? 9 unidades, 9 décimos, 3 centésimos e 1 milésimo. Ou 9 unidades e 931 milésimos. Questão C. 8,015. O 8 são 8 unidades, e aí eu tenho o 15. O 0 eu não preciso nem mencionar. Ele está na casa dos décimos, mas eu não preciso mencionar. Então, vamos lá. 15 o quê? 15 milésimos. Ou então eu posso dizer 8 unidades, 1 centésimo e 5 milésimos. Muito bem? Vamos à questão D. 2,405. Como que eu leio? 2 unidades, 4 décimos, 5 milésimos. Tá vendo? Não precisa citar o 0. Ou eu posso dizer também 2 unidades e 405 milésimos. Eu posso fazer a leitura total do número e indicar a casa em que o número termina. Agora nós vamos para os probleminhas. Vamos lá. O probleminha dizia o seguinte: uma escola vai completar 20 anos e a data será comemorada com a construção de um mural sobre a história dela. Uma das homenagens registradas no mural será um cartaz com o nome de todos os professores que lecionaram na escola. Para o registro dos nomes, o professor Júlio providenciou 48 caixas com 5 canetas coloridas em cada uma, e ele vai dividir igualmente essas canetas entre os seus 23 alunos. Quantas canetas cada aluno vai receber? Sobrarão canetas? Essa é a pergunta. Então, vamos lá. Ele tem 48 caixas com 5 canetas coloridas divididas para 23 alunos. Esse é o resumo da nossa questão. Então, o que ele tem que fazer? Primeiro, eu preciso saber qual é o total de canetas. Então, eu vou pegar as 48 caixas e multiplicar por 5. Deu 240. 8 vezes 5, 40. Vai 4 para a reserva. 4 vezes 5, 20. Mais 4, 24. 240. Agora, eu vou pegar as 240 canetas totais que eu tenho e dividir por 23. 240 dividido por 23 vai dar 1 vezes 23, né? Sinalzinho de menos aqui. 24 menos 23, sobrou 1. Baixa o 0, 10. 10, 23 cabe quantas vezes dentro de 10? 0 vezes. 0 vezes 23, 0, restou 10. Tem um resto aqui, então. Quanto que deu? Quantas canetas cada aluno vai receber? 10. Cada aluno vai receber 10 canetas. Sobrarão canetas? Sim, sobrarão 10 canetas. Tá bom? Essa é a resposta, então, da letra A. Na questão B, fala a respeito de uma tarefa com fotos, né? Diz que a professora Cláudia planejou um cartaz com a colagem de cópias de fotos antigas da escola, dos funcionários e de ex-alunos. E ela distribuiu 6 fotos e mais uma cola, 6 fotos e mais uma cola a cada um dos seus 32 alunos. Sobraram 8 fotos e 7 colas. É possível que a professora tenha recebido 200 fotos para distribuir aos seus alunos? Isso é uma pergunta. Justifique com cálculos. Então, agora nós precisamos descobrir se isso é verdade. Então, nós temos aqui, os dados foram 6 fotos e mais de uma cola para cada um dos seus alunos, seus 32 alunos. Está dizendo que sobraram 8 fotos e 7 colas. Vamos ver? Será que é possível, então, que ela tenha distribuído 200 fotos? Vamos ver. Primeiro, eu tenho que pegar o número de 32 alunos que ela tem e multiplicar por 6 fotos que foi dada para cada um.
Então, 32 vezes 6 deu 192 fotos, ó. 2 vezes 6, 12, vai 1 para reserva. 3 vezes 6, 18, com o que foi 19, 192. Só que no meu probleminha tá me contando que sobraram 8 fotos. Para eu saber o total, eu preciso pegar o número que eu acabei de calcular e somar com o 8. 192 mais 8 é igual a 200. Então, era possível então que ela tivesse distribuído 200? Sim. Então, a gente justifica com esse cálculo. Resposta: sim. A professora recebeu 200 fotos para distribuir. Muito bem? Agora, vamos então à questão 2. A questão 2 já era a respeito de medidas, né? Litros aqui. Vamos lá. Também a gente precisa ler o probleminha e entender o que é perguntado. O probleminha diz assim: um caminhão-pipa pode carregar 20 mil litros de água. Quantas viagens esse caminhão precisa fazer para transportar água suficiente para encher 1.700 galões com 40 litros de água em cada um? Então, nós estamos falando em medidas de litros, né? 20 mil litros. A gente sempre tem que associar aquelas medidas que são iguais. Então, o que nós vamos fazer? O caminhão cabe 20 mil litros. E eu quero saber quanto que precisa para encher 1.700 galões de 40 litros. Então, eu vou pegar as duas medidas que são iguais. Litros do caminhão e litros que são as medidas dos galões. Então, eu vou dividir 20 mil dividido por 40. Fazendo aquela regrinha, ó, de eliminar o zerinho, então fica o quê? 2.000 dividido por 4. 2.000 dividido por 4 dá para fazer de cabeça. 20 dividido por 4 é 5. Quantos zeros que sobrou aqui? Ó? 20 dividido por 4 é 5. E aí sobra aqui 2 zerinhos aqui para eu acrescentar. Então, 20 mil dividido por 40 é igual a 500. 500 galões para a viagem. Tá? Agora a pergunta é a seguinte. Perguntava, na verdade, eu preciso achar agora quantas viagens que o caminhão vai fazer para carregar esses 1.700 galões de 40 litros. 1.700 galões dividido por 500, na nossa conta deu o quê? Corta zerinho de cá, né? 17 dividido por 5, 17 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 5, 15, vai restar 2. Vocês lembram um probleminha que nós fizemos das estantes de livros? Que o número que nós calculávamos dava um número menor e sobrava, tinha resto. Então, nós precisávamos fazer um arredondamento, porque senão ia ficar faltando. Então, se aqui deu 3 e aqui deu 2, se ele fizer somente 3 viagens, vai faltar, porque aqui sobrou galão, vasilha de água aqui, né, litros de água aqui. Então, o que vai acontecer? Precisamos fazer um arredondamento. Então, nós vamos dizer que por causa do resto, né, nós vamos arredondar para 4. Então, o caminhão precisa fazer quantas viagens? 4 viagens para transportar esses 1.700 galões de 40 litros. Tá bom? Vamos à última questão aqui, a página 99. A questão 3. A questão 3... fala que a Arnaldo utilizou 580 metros de tela para cercar um terreno quadrado. Primeiro pergunta qual que é a medida de cada lado desse terreno e depois, se cada metro de tela custou R$18, então quantos reais que Arnaldo gastou para pagar essa tela toda? Vamos fazer as continhas? Vamos lá. Se eu sei que o meu terreno é quadrado, então ele possui o quê? 4 lados iguais. Então, o que eu preciso calcular? 580 dividido por 4. Pego o primeiro algarismo, 5 dividido por 4 dá 1 vez 4, 4, 5 menos 4, sobrou 1. Baixou o 8, 18. 4 vezes 4, 16. 18 menos 16, resta 2. Baixa o 0, deu 20. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Deu, então, 145. Então, cada lado mede do terreno, né, 145 metros. Agora, ali está me falando que cada metro custou R$18. Então, o que eu preciso fazer para saber qual o valor que ele gastou?
Então, eu pego os 580 metros que ele comprou e multiplico por 18, porque cada metro desse custou 18. Então, nós vamos fazer a continha. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 8, 64, vai 6. 5 vezes 8, 40, com 6 que foi 46. Aí, vamos calcular o 1, né? A dezena 1 pelo número de cima. 1 vezes 0, 0. Lembrando que a primeira casa eu sempre deixo vaga. Por quê? Porque essa primeira casa é da unidade. E agora eu estou calculando o quê? A dezena. Então, eu passo para o número de baixo, do lado. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 5, 5. Agora eu faço a soma. 0 mais nada, 0. 4 mais 0, 4. 8 com 6, 14, vai 1. 4 e 5, 9 com 1 que foi 10. Custou caro essa tela, hein? 10.440. Gastou na compra da tela 10.440 o quê? Reais. Tem que usar o símbolo do valor monetário, real, tá bom? Bom, gente, essa aqui é a nossa correção, então. Espero que todos tenham acertado tudinho. Confere aí com atenção, tá bom?